palavra? Quem quer receber a palavra de Deus aí hoje à noite? Feche os seus olhos aí um minutinho, nesse lugar. Vamos acalmar. Amém? Não converse mais. Senhor, nós queremos apresentar esse momento diante de Ti, essa palavra, Senhor. Senhor, fala aquilo que nós precisamos ouvir, não o que queremos ouvir. Usa a boca do Teu servo que já está aqui, Senhor, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, que a Tua unção, a Tua graça desça sobre a vida dele agora. Usa a boca do pastor X nesse momento, Senhor. Que sejamos impactados, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que os Teus anjos continuem aqui, passeando sobre esse lugar, meu Pai. Nos ajudando a receber a Tua santa palavra nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Pai do Senhor Jesus. Amém. Está feliz com Jesus nesta noite? Amém. Amém, queridos. Como é bom estarmos juntos aqui como igreja, cultuando ao Senhor. Casa cheia hoje, né? Glória a Deus. Né? Os irmãos aí, alguns já voltaram de viagem ou de algum outro lugar que estava para nos prestigiar, para estar conosco hoje aqui. Muito bom, maravilhoso. E para nós é uma alegria estarmos juntos aqui. Queridos, eu quero iniciar esse tempo, né, de nós estamos durante esta campanha falando dos 12 dias, né? Nossa campanha das primícias tem sido bênção nas nossas vidas. Você tem sido abençoado nessa campanha? Amém? Vocês estão aqui? Amém. Glória a Deus. Isso aí, fica firme. Participe de todos os dias que será bênção em sua vida. Queridos, eu quero, para a gente ganhar tempo aqui, falar algo bem importante sobre os envelopes das metas. Se você não pegou, pegue seu envelope da meta, acredite nisso, né? Levante sua mão, o obreiro entrega para você fazer as suas metas, acreditar nisso e orar por isso, que nós precisamos, queridos, ter um foco, ter uma meta, ter um objetivo na nossa vida no ano de 2025, e você vai colocar isso no papel, para você trazer memória, para você orar por isso, e também entregar uma oferta de gratidão ao Senhor, desde já agradecendo por todas que você irá conquistar, através do nome de Jesus, amém? E outra coisa que eu quero falar, irmãos, é sobre, hoje o nosso tema é sobre isso, né? Nós vamos falar hoje sobre ânimo, para buscar a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre ânimo para a gente poder se envolver com o reino, com a palavra de Deus. E para a glória de Deus, né, esse ano aqui que vai entrar é o 4º ano, cadê o Leandro? Está correto, é o 4º ano que nós vamos iniciar a leitura da Bíblia como igreja, como um todo. Nós iniciamos alguns grupos, depois nós estendemos para toda a igreja. E o ano passado, 23 irmãos, né, pelo menos os que deram nome aqui, né, concluíram a leitura, que fazem parte lá do grupo da leitura bíblica, e eu vou estar chamando eles aqui, para poder entregar um certificado. Isso é simbólico, queridos, não é questão sobre performance, mas é para motivar você também, que talvez entrou e leu parte, mas não concluiu, mas você vai poder fazer isso aqui nesse ano de 2025, concluir a leitura. Então, nós vamos estar chamando aqui para entregar esse certificado, e já quero avisar que desde já, nós vamos lançar, né, o desafio já foi lançado nas mídias da igreja, já está lá, e nós vamos começar a leitura a partir de amanhã, mais uma vez. Irmão, se nós lemos cerca de 4 capítulos por dia, você lê a Bíblia toda em um ano, e nós conseguimos fazer isso. Se você parcelar aí a leitura durante o seu dia, de 24 horas, lê 2 capítulos de manhã, um à tarde, um à noite, pronto, você leu 4 capítulos, tranquilamente. Então é uma leitura que dá em média de 10 a 15 minutos, então é possível, e todo cristão precisa ler a palavra de Deus, e é disso que eu quero falar mais, mas antes de eu dar continuidade na mensagem, eu quero entregar aqui rapidamente os certificados. Então assim que eu chamar o seu nome, você já vem aqui pegar, vem aqui, me ajudem aqui. Vamos lá, hein? Começando, Alexandre José Soares. Como recebeu o Alexandre, meu irmão? Ana Paula Ribeiro. Ana Paula Ribeiro. Como vai receber, irmãos? Ana Paula? Já bate palma pro próximo, tá? Catarina Pinheiro. Claudemir Mariano do Nascimento. Sou eu mesmo. Cláudia Cristina.
Cláudia C. de Oliveira. Eliseu Rodrigues. Eliseu Rodrigues. Érica Riane. Vamos aplaudir, irmãos. Fabiola A.M. Oliveira. Gilda Ventura. Giovana Freires. Jonathan Alves Soares. José Carlos de Campos. Catherine Leme. Maria de Lourdes C. de Abreu. Ou Maria do Todd. Mateus Santos da Silva. O Mateus. Roberta Fernanda. A Roberta não está aí. Sandro Rodrigues do Nascimento. A Shirley também não está aqui. Ela leu também, mas não está aqui. Silvano Raimundo Silva. Ele só colocou Silvano Silva, mas eu lembrei do Raimundo. Ah, tá. Pega aqui, ó. Tiago dos Santos. Tiago dos Santos. Sai da Roberta. Da Roberta. É, ó, da Roberta. Fica aí, ó, representando a Roberta, tá vendo? Glória a Deus. Tira aqui, Natan, rapidinho. Dá o meu, hein? Depois você entrega o do Eliseu aí. Tá. Deixa ele no canto. Fica mais aqui, os homens aqui na frente, aqui assim, ó. Agacha aí, ó. O duro é agachar, né? O Josinho não precisa. Oh. Glória a Deus. Você entrega isso aqui pro David? Entrega. E aí você dá o vídeo da Shirley pro Vitinho? Entrega. O Eliseu sim, né? É, para o Caio, para a Ketri, eles entregam. Mas não fica livre. Glória a Deus, irmãos. Bênção demais. Irmãos, isso não é sobre performance. Isso não é sobre receber um certificado. Não é esse. A ideia não é essa, nunca foi essa e nunca será essa. A ideia, irmãos, é nós termos o acesso e usufruir desse acesso à palavra de Deus. A ideia é nós entendermos como igreja a importância de ler a Bíblia junto, de participar dessa leitura, de ser efetivo nela. Então eu quero te motivar, nesse ano agora de 2025, você fazer isso. Você, sabe assim, ó, você se comprometer consigo mesmo, de ler a mensagem, de ler a palavra de Deus. Porque, irmãos, se você for estudar sobre as religiões, amém, irmãos? Qualquer religião, eles ali são inculcados naquilo que eles acreditam. Eles mergulham na ideia que eles acham que está certa. Agora nós, muitas das vezes os cristãos, levamos isso como um desleixo. Não damos a total importância. E a Bíblia ela deixa muito clara a esse respeito. Fala o quê? Que o povo ele é enganado por falta de conhecimento. Porque não busca o conhecimento. Paulo fala para Timóteo, cuidado que haverá tempos onde
vão criar pastores, líderes para si mesmo, para o seu próprio ego, para se massagearem, para entregar aquilo que eles querem ouvir. E hoje, queridos, não há um tempo mais propício do que o dia de hoje. Como há essa liberdade de expressão, e eu sou a favor disso, mas a questão de que as pessoas falam o que quer, e falam muitas coisas sem contexto algum. Obrigado, meu irmão. E as pessoas abraçam essa causa, ouvem aquilo e depois saem replicando em mensagens, através da mídia e tudo mais. Então nós, como igreja do Senhor, precisamos nos aprofundar na palavra, nos aplicar a leitura, e isso será bênção para a sua vida, trará discernimento para você mesmo. O conhecimento não é para o outro, é para você mesmo. Vai enriquecer a sua alma, vai te dar sensibilidade de ouvir a voz de Deus, a boca de Deus. Se você quer ouvir Deus, meu irmão, ouve a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, que Deus fala claramente. Então eu quero continuar falando sobre isso nessa noite. Josué 1:7-8, pode passar, filho. Vou ler aqui para a gente ganhar tempo, pode passar. Somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Irmãos, Deus aqui desde ali, essa direção ali para Josué, onde ele tinha acesso somente àquilo que Moisés entregou, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas o Senhor ali já direcionou ele, falou assim: olha, se você quer se dar bem, você quer prosperar os seus caminhos, medita nessa lei, medita na escritura, medita na palavra, de dia e de noite, não se aparte, não se afaste dela, tenha prazer nela, tenha alegria nela, viva em função dela, a direção que ela tem para você. Então, irmão, se está faltando direção para a sua vida, ou norte para a sua vida, a palavra de Deus tem. Deus tem uma direção, Deus tem um norte para você. Nenhum de nós precisamos andar desgarrados ou sem direção, basta buscar na palavra de Deus. E aqui o Senhor já fala ali para Josué, porque ali, imagina o anseio dele: meu líder foi embora, Moisés, aquele que libertou eu e todo esse povo aqui do Egito, o que eu vou falar para eles, o que eu tenho para direcionar para eles? Aí Deus falou: ei, calma, Moisés já foi mesmo, mas não é sobre Moisés, é sobre mim. Eu estou no controle de tudo, só medita aqui, nessa lei de dia e de noite. Então, irmãos, nós precisamos ter essa clareza dentro de nós. Nós precisamos e devemos sim buscar o aconselhamento sobre todas as áreas da nossa vida, mas a direção vem do Senhor, da palavra dele. E muitas vezes é isso, o Senhor nos impulsiona, nos direciona para ir procurar pessoas, especialistas, às vezes, depende da área. Agora mesmo eu estava ali falando com o Mário, estava trocando umas coisinhas no carro, o Mário é dessa área, ele vai lá fazer esse serviço, mas agora direção, irmão, é aqui na palavra, para a nossa vida é na palavra. Por quê? Nós precisamos disso, irmãos, para poder parar de responsabilizar terceiros na nossa própria conduta de vida, porque aí fica fácil: não, mas o meu líder, o meu pastor, a empresa, a chefia, sabe assim, é uma vida terceirizando responsabilidade. Irmãos, nós precisamos assumir essa responsabilidade nesse ano de 2025, tenha bom ano para assumir a sua responsabilidade, dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua vida, e a palavra de Deus vai te direcionar a isso. Esses dias nós temos escutado aqui sobre disciplinas espirituais, sobre oração, sobre adoração, sobre jejuar, e hoje é uma das principais também, que é sobre a importância da palavra na nossa vida, ânimo para buscar a palavra de Deus. Então, nós precisamos, sabe, ter isso como prioridade.
E eu quero te dizer uma coisa: você não vai acordar todos os dias com vontade de ler a Bíblia, não vai, porque Satanás sabe que se você entender isso e mudar essa chave, ele não vai ter mais domínio sobre você, sobre a sua mente, sobre a ansiedade, né, não, porque você vai ler lá, opa, peraí, o que a Bíblia fala de ansiedade? Para lançar sobre ele. Aí você começa, sabe assim, os textos começam a saltar, o Senhor começa a te trazer memória, a mensagem, e aí você começa a aplicar aquela mensagem, você começa a orar por aquilo que você leu. Fala: Senhor, o mesmo Deus aqui que falou para Josué meditar nessa palavra de dia e de noite, para que os seus dias sejam bem, para que ele prospere, que só assim ele irá prosperar. Senhor, eu estou meditando nessa palavra, e eu oro essa palavra sobre a minha vida, que eu irei prosperar, porque é ela que me guia. Olha, meu irmão, olha como muda o foco, como muda a nossa disciplina de oração, quando a gente começa a orar a palavra, declarar a palavra de Deus, não é em cima da palavra de alguém, é em cima da palavra de Deus, do próprio Deus, da boca de Deus, que é a Bíblia. Então, irmãos, a Bíblia é poderosa, ela continua atuando, ela continua viva, ela continua eficaz na vida de todo aquele que crê. Por isso que o Senhor deixou claro para Josué: você quer prosperar? Você quer saber o que fazer com esse povo? Medita na minha palavra de dia e de noite, não se aparte, não se afaste dela. Ele falou que Josué não ia ter aflições, ele falou que Josué não ia ter lutas, ele teve muitas lutas, muitas guerras até alcançar a terra prometida, mas ele sabia o que fazer, porque ele meditava na palavra, ele orava, ele buscava, não vivia segundo as suas intenções, o seu achoísmo, mas segundo a direção de Deus. Então o que nos falta, meus irmãos, como igreja, é viver a direção de Deus, é viver pela palavra de Deus, é declarar essa oração sobre a nossa vida: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então, irmãos, isso começa a ser vivo dentro de nós. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso gera uma ação, não é algo para performance, não é algo para arrotar, eu li a Bíblia, não é sobre isso, não é sobre performance, é sobre vida, é sobre ação, é sobre transformação. E Deus, Ele quer nos chacoalhar para isso. O contexto desse versículo chave de João 16:33, lê o contexto, não é um contexto de alegria, de prazer, não, o contexto lá começa lá em João 15, é o contexto: vai ter luta, vocês vão ter dificuldade, vocês serão perseguidos por causa dessa palavra, mas tem de bom ânimo em mim, porque eu venci o mundo, e vocês vão vencer estando em mim. Então eu quero te dizer que esse é o nosso contexto. Nossa expectativa não está no que vai acontecer na economia, nada sobre isso, mas está na palavra de Deus, na direção de Deus, de eu viver o que Deus tem para mim, de eu ter a ousadia e a coragem de falar: Senhor, em 2025 não é sobre mim, não é sobre os meus planos, é sobre os seus planos, é sobre a sua direção. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. E os planos de Deus, queridos, são maiores do que os nossos, e quando a gente está diante da direção de Deus, nada pode nos parar, porque Ele está no controle, Ele está no comando, e Ele vai fazer o que Ele tiver que fazer ao nosso respeito. Pode continuar, por favor. Guarde a palavra. Como pode o jovem manter a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, do 9 a 11. Irmãos, então aqui é mais um aconselhamento, uma direção, e não é só sobre o jovem, mas é sobre todos nós. Como pode a gente andar na conduta diante da direção de Deus? Guardando a sua palavra. E guardar a sua palavra onde? No nosso coração.
Então assim, eu quero andar correto em 2025, eu não quero ser escravo do pecado, eu não quero ser escravo da mentira, eu não quero ser escravo de Satanás, eu quero uma nova vida, eu quero viver o que Deus tem para mim. Irmão, seja guiado pela palavra, seja conduzido pela palavra de Deus. E agora, para isso acontecer na sua vida, não é a palavra que você vai receber no domingo, na quarta, ou nas campanhas, ou em qualquer hora que você ouvir no YouTube. Tudo isso é bênção, eu faço isso também. Mas é a palavra que Deus direcionar sobre a sua vida, que Deus vai falar claramente com você. Jesus, irmãos, lá em Mateus 6, quando ele dá o sermão do monte, o contexto desse sermão, havia vários povos ali. Havia aqueles que estavam com sede de Deus, de Jesus, e havia aqueles curiosos, e havia aqueles que estavam ali para interrogá-lo também, para pegar ele alguma fala. Então Jesus, quando ele traz ali e fala sobre esse texto, de a gente buscar o Senhor no secreto, da gente fechar a porta do nosso quarto e orar, eu tenho para mim ali que ele estava cutucando sim os fariseus ali. Por quê? Depois Jesus fala sobre isso, que eles gostavam de orar para que todo mundo ouvisse, para que visse a performance, como eles oravam, como eles eram eloquentes, como eles conheciam as escrituras. E Jesus falou, não é sobre isso, não é isso, mas é você buscar aqueles que estão em secreto. As pessoas não precisam ver, mas aquele que está em secreto, ele vai falar ao seu coração. Então, irmão, por isso que eu estou falando que não é sobre performance, não é sobre o que verem, mas é sobre você meditar na palavra, sobre você meditar na escritura, sobre você se debruçar e se alimentar dela. É muito mais profundo, é muito mais intenso e é muito mais verdadeiro. E isso muda as nossas vidas, isso muda o nosso caráter. Então, nós precisamos, sabe, ter esse anseio dentro de nós. Irmãos, é uma coisa que eu vou te dizer, isso não é questão de desejo, isso é questão de disciplina. A vida adulto, né, eu tenho uns filhos adolescentes, né, o mais velho, né, Henrique, já está passando para a vida adulto, e ele tem entendido isso, que a vida adulta você não faz o que quer, você faz o que precisa ser feito, não é isso? Não faz o que quer, você tem que fazer o que tem que ser feito. Você tem uma missão, você tem que cumprir ela. Se você é o homem, é o provedor da casa, vai atrás, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar, tem que ir atrás. Você é a mulher, você tem que ajudar, ajustar, organizar, isso que tem que fazer. Ninguém vai fazer por você o que você pode fazer. E é assim a palavra de Deus. Ninguém vai ler para você o que você tem que ler, o que você tem que buscar, o que você tem que ir atrás. Ninguém vai fazer por você. Você tem que fazer por você, não é o outro. Então acabou o tempo de terceirizar a nossa vida espiritual, de terceirizar o que Deus tem exclusivo para você. Se a igreja entender isso, meu irmão, e aplicar isso, nada vai nos parar, porque você vai parar de ser aquele para receber, e vai ser aquele que começa a dar, porque vai fluir de cada um de nós rios de água viva. Porque é isso que a palavra de Deus faz na nossa vida. Nós vamos ver isso aqui no decorrer, que nós vamos falar aqui nesta noite. Pode continuar. Para a gente entender um pouquinho, uma parte histórica aqui rápida. A Bíblia, queridos, foi escrita ao longo de 1600 anos, de Moisés até João. Mais de 40 autores, em 3 continentes diferentes, mais de 60 mil referências cruzadas, e não se contradizem em momento algum. Isso é maravilhoso. Então, irmãos, é mais uma, não que necessitasse, mas é mais uma prova autêntica, que é a boca de Deus. De Moisés a João, eles não se conheceram não, tá? Nem conversaram, mas não há contradição. Cada um ali cumpriu o seu papel, o seu propósito. Então, irmãos, isso é maravilhoso. Então nós precisamos, sabe, entender a veracidade disso, a importância disso.
e nós temos acesso. Então nós não podemos mais negligenciar a palavra de Deus. Temos acesso, ela impressa, temos acesso no celular. Então todos nós aqui temos. E se você me falar que não tem tempo, se você tiver coragem, vai na configurações depois no seu celular, vai lá no sobre telefone e vê o tempo de uso que você usa lá em cada aplicativo seu. Dá uma olhadinha lá, vê lá se você não tem tempo mesmo, ou se é só falta de prioridade. Sabe, irmãos, porque a gente tem que escolher, o que você quer para 2025? Como você quer? Não adianta a gente querer algo novo, tendo os costumes velhos. Não existe uma mudança sem atrito, sem se dispor, sem fazer algo novo. Senão a gente só fica na conversa. E a fé é uma ação. A palavra, se ela é viva, ela me gera fé. Se ela me gera fé, ela me gera uma ação. Então eu tenho que executar, eu tenho que fazer, eu tenho que dar um comando. E a Bíblia é maravilhosa sobre isso. Até Deus traz a memória de Moisés. Vai lá, Moisés, vai lá e marcha, age, já tem a palavra, agora vai, tem uma ação. E isso é para nós também. Então nós precisamos gerar isso dentro de nós. E isso muda, queridos, a nossa vida. Isso muda a nossa mentalidade, a nossa disposição em relação a tudo aquilo que Deus tem reservado para todos nós. Porque eu acredito muito que Deus, Ele tem coisas grandes, tremendas, maravilhosas para realizar em nós neste ano de 2025. Agora a pergunta é: eu e você estamos dispostos a buscar por isso? A pagar o preço por isso? A mergulhar nessa direção, nesse caminho, nesse propósito de Deus, a sermos disciplinados? Essa é a questão. E aqui continuando, viva a luz da palavra. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Então ela tem a direção, ela ilumina, ela traz a clareza, ela mostra o nosso próximo passo, o que nós devemos fazer, a seguir. Está lá, está na palavra. É só mergulhar nela, é só meditar nela de dia e de noite, e não se apartar. É apenas guardar ela no nosso coração, que é onde estão todas as nossas emoções. E isso é maravilhoso, irmãos, que isso funciona. Nós temos, para a glória de Deus, o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, e Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como diz em João. Então quando nós temos a palavra viva e habitando dentro de nós, o Senhor nos clareia, Ele nos ilumina, Ele mostra o nosso próximo passo, aonde devemos pisar, como devemos prosseguir. E continuando aqui, olha que tremendo isso. Ele é a palavra e a palavra é Ele. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Então, irmãos, Deus, Ele ama tanto a sua palavra, que ali João, quando ele tem essa revelação de Deus, ele traz isso. O princípio, Ele era o verbo, Ele estava com Deus. Depois o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra, a própria palavra, o próprio Deus se tornou vida e se entregou por nós. Isso é profundo demais. Então como pode, irmãos, nós não nos dedicar a isso, não mergulharmos nisso, não nos aprofundarmos nisso? Então a Bíblia, irmãos, ela, sabe assim, não sei se vocês já assistiram um filme chamado Livro de Eli. É um filme muito bom, pesadinho, né? Tem bastante cenas pesadas de morte e tal, mas é muito bom a ideia do filme, porque a palavra não estava no livro, estava em braille, mas a palavra estava ali naquele que carregava o livro, né? O Denzel Washington. Inclusive ele é pastor. Sabe, irmão, maravilhoso, porque já estava nele. E nós precisamos ter essa identidade dentro de nós. Nós precisamos, irmãos, ter coragem de orar. A oração ali, sabe aquilo que João Batista falou.
Quando questionam ele, quem ele era, se ele era o Messias, se ele era um profeta, se ele era Isaías, ele fala: não, eu sou a palavra, eu sou aquele que veio preparar o caminho, eu recebi essa missão e eu vou cumprir essa missão, eu vim preparar o caminho para o Salvador. E ele carrega essa mensagem, e ele se torna a mensagem, e isso é maravilhoso. Paulo, em 2 Coríntios, deixa eu pegar aqui, Paulo, 2 Coríntios 3, 2 ao 3, diz assim, ó: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, estais manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Então Paulo, ele fala isso, nos chama para essa resposta: ei, nós somos cartas vivas do Senhor, não escrita em tintas, mas é na nossa carne, na nossa vida, no nosso dia a dia. As pessoas vão ler as nossas vidas e vão enxergar a Cristo. Então, irmãos, nós precisamos ter a palavra de Deus habitando dentro de nós, por causa dessa responsabilidade. Por isso que eu falei que não é sobre performance, mas é sobre você carregar a mensagem, transmitir a mensagem, para que ela alcance a outros. Então não é sobre reter, é sobre dar, porque o reino de Deus nunca foi sobre reter, é sempre sobre dar, é sobre sempre acrescentar, é sobre sempre apresentar alguém. Jesus, quando ele ganha ali, quando ele chama os 12, não é para fazer um clube, mas é para entregar a mensagem. Fala: agora vá, ide por todo mundo e pregai. A igreja é perseguida, isso é bênção, porque ela expande a mensagem. Então nós precisamos entender isso e aplicar isso nas nossas vidas. Se você quer ter uma vida próspera, um ano abençoado na sua vida, não retenha, entregue aquilo que Deus entregou para você, busque e dê, busque e dê, busque e dê. Isso é o reino de Deus. Nas nossas metas tem que estar lá: Senhor, eu quero ganhar almas para o Senhor, eu nasci para isso, eu nasci para esse contexto, para esse propósito. Não é sobre arrotar conhecimento, não é sobre quanto eu sei, não, é quanto eu estou produzindo com aquilo que eu tenho, quantos estão sendo agregados, quantos estão somando, quantos eu estou inspirando. E isso é maravilhoso. Olha o que a palavra de Deus é, apenas com a letra I: inerrante, não há erros, infalível, não tem falha, inspiradora, motiva e dá esperança, inabalável, firme e constante, iluminadora, traz luz e entendimento, imutável, não muda com o tempo, é a mesma, hoje, ontem, hoje e sempre, incomparável, única e superior a tudo. Não há nenhum autor, não há nenhum escritor, nenhum teólogo, nada e ninguém é maior do que a palavra de Deus, infinita, não há fim da sabedoria, dos limites, irrefutável, não pode ser contestada, não precisa ser atualizada de maneira nenhuma, só ser vivida, e incondicional, repleta de amor, sem limites, apenas com a letra I. Isso é a palavra de Deus. Então, irmãos, tem um outro texto lá em Colossenses 3,16, diz assim, ó: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então, para que eu preciso saber da palavra? Para isso aqui, ó, para viver esse texto. Isso, tudo sendo convergido a Ele, tudo por Ele, tudo para Ele. Isso, habitar, irmãos, é fazer morada, é estar dentro de nós. Não é um aluguel, é uma habitação. Eu moro aqui, eu faço parte disso. Isso faz parte de mim, é quem eu sou.
Para quê? Para ensinar uns aos outros, se aconselhar uns aos outros através da palavra, com toda a sabedoria dos cânticos e salmos, e com gratidão no nosso coração. É para isso que nós precisamos saber nos aplicar a palavra de Deus. E aqui, irmãos, para fechar, eu quero ler rapidamente com vocês a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é sobre Jesus. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Jesus, Ele está na Bíblia em toda parte. Tudo foi por isso, por aquilo que Ele veio fazer, pela redenção, para nos salvar, para nos perdoar, e estar no controle de todas as coisas. Em Gênesis, o descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Em Êxodo, o cordeiro pascual. Em Levítico, o sumo sacerdote e o sacrifício perfeito. Em Números, a coluna de nuvem de dia e de fogo à noite. Em Deuteronômio, o profeta semelhante a Moisés. Em Josué, o capitão da nossa salvação. Em Juízes, o libertador que nos resgata da opressão. Em Ruth, o parente redentor, Boaz como tipo de Cristo. Em 1 e 2 Samuel, o rei prometido. 1 e 2 Crônicas. E 1 e 2 Reis, o rei eterno que governa com justiça. Esdras e Neemias, o restaurador do templo e das muralhas. Em Esther, o advogado que intercede pelo povo. Em Jó, o redentor vivo que se levantará no último dia. Em Salmos, o bom pastor, o rei ungido, o filho de Deus. Em Provérbios e Eclesiastes, a sabedoria de Deus. Cantares de Salomão, o noivo amoroso. Em Isaías, o servo sofredor e o Messias prometido. Em Jeremias e Lamentações, o justo que chora pelo povo. Em Ezequiel, o pastor que busca suas ovelhas. Em Daniel, o filho do homem vindo nas nuvens. Em Oséias, o marido fiel que redime a esposa infiel. Em Joel, o derramador do Espírito Santo. Em Amós, o juiz das nações. Em Obadias, o salvador do monte Sião. Em Jonas, o profeta ressuscitado após 3 dias. Em Miqueias, o nascido em Belém, que é o governante eterno. Em Naum, a nossa fortaleza no dia da angústia. Em Abacuque, o Deus da nossa salvação. Em Sofonias, o Senhor que canta sobre nós com alegria. Em Ageu, o desejado de todas as nações. Em Zacarias, o rei justo e humilde, montado em um jumento. Em Malaquias, o sol da justiça com cura em suas asas. Aleluias. No Novo Testamento, em Mateus, o rei dos judeus, o Messias prometido. Em Marcos, o servo que veio para servir e dar a vida. Em Lucas, o filho do homem, perfeito em compaixão. Em João, o Filho de Deus, o verbo feito carne. Em Atos, o Cristo ressurreto, cabeça da igreja. Em Romanos, o justificador pela fé. 1 e 2 Coríntios, o poder e a sabedoria de Deus. Gálatas, o redentor que nos liberta da lei. Em Efésios, a nossa paz e cabeça do corpo. Em Filipenses, o nome acima de todo nome. Aleluias. Em Colossenses, a plenitude da divindade em forma humana. 1 e 2 Tessalonicenses, o rei que virá novamente. 1 e 2 Timóteo, o mediador entre Deus e os homens. Em Tito, o redentor cheio de graça. Em Filemão, o amigo mais chegado que restaura relacionamentos. Em Hebreus, o sumo sacerdote, eterno e sacrifício perfeito. Em Tiago, o Senhor da glória. 1 e 2 Pedro, a rocha viva, o cordeiro imaculado. 1, 2 e 3 João, o amor escarnado. Em Judas, o preservador dos fiéis. Em Apocalipse, o alfa e o ômega, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Aleluia. Aleluia, queridos. Queridos, a Bíblia é tudo sobre Ele. Então você vai entender isso, mudar essa chave dentro de você.
e lê a palavra de Deus, porque é ela que vai te iluminar os seus caminhos, é ela que vai te direcionar, é ela que vai fazer que isso gere frutos através da sua vida, e você se tornará a palavra, você se tornará uma carta viva do Senhor, em nome de Jesus. Pode passar aqui para a gente finalizar. Olha essa frase de um dos maiores avivalistas do século 19, 20, o D.L. Moody disse assim: a Bíblia te afastará do pecado, ou o pecado te afastará da Bíblia. É tudo sobre uma escolha. Então qual escolha você irá fazer? É sobre a escolha, queridos. Então todos nós aqui podemos escolher nos afastar do pecado através da Bíblia, porque você precisa entender que quanto mais você lê a Bíblia, mais a Bíblia te lê, mais o Senhor saberá de você, mais você ficará nu diante dos olhos do Senhor. Uma das coisas que deixava, deixa eu lembrar, Lutero enlouquecido, é que ele lia a palavra, e ele ficava: como pode, eu sou tudo isso, eu sou esse pecador, eu sou esse homem. As confissões de Agostinho da mesma forma, mas aí ele começou a entender: não, mas é para isso mesmo que ela serve, para mostrar que eu sou miserável, que eu não mereço nada, que não é sobre mim, que é tudo sobre Ele, que é através do sangue dEle que me lava, que me purifica, que me santifica, que eu não sou nada sem Ele, que tudo é para Ele, não há glória nenhuma em mim. E aí ele começa a entender e aplicar isso. Paulo, quando ele fala, escreve, arrota o seu conhecimento, não para a sua glória, mas ele fala: tudo isso eu faço como esterco, como nada diante dEle. Uma coisa o Senhor me falou: Paulo, a minha graça te basta. Então é isso, irmãos, e o Senhor, Ele quer nos elevar a esse nível de fé e aplicação na nossa vida. Então vamos juntos como igreja, a igreja viva, uma igreja autêntica, porque a igreja, queridos, não é a reunião, a igreja não é nós estarmos aqui, isso faz parte da igreja, mas não é isso. A igreja é o meu dia a dia, é o seu dia a dia, é o nosso ordinário, não é o extraordinário, e é lá fora, é no nosso dia a dia, e é aí que Deus tem que ser glorificado, através da minha vida e da sua. E o Senhor nos chama nesse ano para essa responsabilidade, para esse ânimo para buscar a palavra de Deus. Amém? Pedir para os irmãos do louvor subir, a igreja se colocar de pé. Vamos orar por isso. Vamos orar para nos tornarmos a palavra de Deus. Vamos orarmos para que a palavra seja viva em nós, para que possamos ser realmente representantes, assumir essa responsabilidade. Orar o que nós lemos aqui em Colossenses 3,16, ter essa coragem de orar e falar: Senhor, que eu seja habitação da Tua palavra. Orar Josué: Senhor, que eu medite nela de dia e de noite, para que eu vá bem. Orar os salmos: Senhor, ilumina os meus caminhos, o Senhor é a luz para os meus pés, o Senhor é a direção para a minha vida. Então, sabe, irmãos, o Senhor nos chama para essa responsabilidade neste ano, para a gente assumir esse compromisso no nosso dia a dia. Amanhã nós vamos iniciar, e eu quero te desafiar você a se envolver. Esse grupo, irmãos, não é para nada, não é para nem bom dia, oi, nada disso. Esse grupo é só para falar da Escritura, não tem outro assunto lá, é só para isso. Então por isso é importante você participar também, e é legal que lá tem indicações de alguns livros, de alguns conhecimentos, muito bom. Então você quiser, depois nos procure aí, para fazer parte disso. Mas eu quero que você saia daqui essa noite, isso aqui não é um apelo que eu possa fazer para aqueles que querem aceitar, isso é um apelo, irmãos, para a igreja como um todo, porque a igreja como um todo, desde o pastor, lê novamente, de novo,
até aquele que já foi alfabetizado, de saber que é isso que vai sustentar a sua vida. Ensina o caminho, e quando ele crescer, não se afastará dele. A criança. Então nós todos precisamos disso. Então quero que você faça esse apelo para você mesmo. É um apelo que o Senhor está chamando a igreja dele como um todo, para buscar ele através da sua palavra, através da sua boca, através de todos os seus profetas. Irmãos, se em 1600 anos Deus usando todos esses homens não tem uma direção, uma luz para o seu caminho, não é eu, qualquer pastor, qualquer um que vai ter para você. Está tudo aqui, e qualquer direção, de seja o homem que for, que não for respaldada aqui, foge, que não vem de Deus, porque qualquer direção tem que ser respaldado pela palavra de Deus. Como nós vimos aqui, não há contradição. Então, ore por isso, ore pela sua vida, ore para que você vença a si mesmo. E eu glorifico a Deus, irmãos, que diante dessas pessoas que leram, nós ouvimos muitos relatos maravilhosos, e nós conhecemos a história de alguns. Sabemos que alguns têm dificuldade maior do que outros, por causa de filhos, de situações, de circunstâncias, mas ainda assim se aplicaram. Isso é maravilhoso. Entenderam o que é o reino de Deus, entenderam da importância de buscar no seu dia a dia, no seu ordinário, que não é limitar a ação, o poder de Deus a um culto, a um lugar desse, não, porque o que Deus ele mais quer é falar com cada um aqui. Mas agora a pergunta é: cada um aqui quer ouvir a voz de Deus? Quer ser guiado pelo Senhor? Então faça isso, busque. Não é a minha oração, é a sua oração, é o que está no seu coração que Deus ele quer ouvir. Então fale com Deus. A liberdade neste lugar. Aleluia, Jesus.